Bom dia a todas e a todos. É um prazer recebê-los aqui em mais um Congresso Brasileiro de Direito Tributário. Na verdade, nós estamos no 7º Congresso Brasileiro de Direito Tributário atual. Iniciando os trabalhos de hoje, eu tenho a honra de coordenar uma mesa composta por colegas, amigos, brilhantes advogados, e o nosso desafio nessa manhã, nesse começo de manhã de trabalhos, vai ser justamente falar sobre os julgamentos do STF em matéria tributária e coerência decisória. Vamos fazer análise de alguns casos, e o que todos e todas têm acompanhado muito é que durante essa pandemia o STF realmente julgou muitos casos tributários, matérias têm sido feitas no jornal, inclusive com um balanço de se as decisões são mais pró-fisco, mais contribuinte. Então, nada melhor do que fazer um apanhado de tudo que vem acontecendo na companhia de brilhantes juristas, advogados, professores, professoras. Então, vai ser muito bom estar nesse painel aqui com o professor Fernando Zivetti, com o João Bianco, Pedro Adami, com a querida amiga Ana Cláudia Tume, Bruno Fagenstar e o Ricardo Maito de Oliveira. Vamos iniciar o quanto antes os trabalhos. A ideia é que cada um dos meus colegas aqui de mesa trate especificamente de algum julgamento em específico, claro que amarrando aí um pouco com as tendências do STF, e ao final nós teremos aqui um tempo para perguntas e para debates, de forma que a gente consiga interagir um pouco sobre o assunto. E para começar, hoje eu tenho a honra de chamar o professor Fernando Zivetti, certamente um advogado com experiência enorme em direito tributário, um dos grandes nomes do direito tributário brasileiro. Zivetti, é um prazer abrir os trabalhos com você, estou aqui ansiosa para te ouvir e passo imediatamente a palavra para que você possa nos agraciar aí com suas impressões sobre os assuntos da STF. Bom dia Priscila, bom dia amigos, a gente está entre amigos aqui no Congresso, é um prazer estar falando para tanta gente nesse congresso que é um sucesso. Eu não preciso dizer que eu vou parabenizar todos os meus amigos que organizaram isso, né? Mas vamos direto para o assunto, que temos pouco tempo para tanta polêmica, né? Aqui a nossa ideia desse caso, justamente no tempo que nos foi indicado, é trazer ideias para o debate, né? E nesse comentário que nós temos que fazer sobre os casos, no meu caso específico, sobre a constitucionalidade da majoração de 1% na alíquota do COFINS de importação, é preciso que a gente faça aqui uma menção sobre o que é coerência, né? Então, de fato, a decisão é coerente. Primeiro, a gente tem que pensar sobre o coerente para quem? Coerente em relação ao quê? Porque, como a Priscila já disse, você tem inúmeras decisões que você vê se é pró-fisco, pró-contribuinte, se é relacionado à Constituição, se é relacionado à lei. A gente precisa pensar nisso em relação à coerência, porque a coerência pode parecer algo que, para você, advogado, é incoerente porque o Alexandre Moraes julgou contra o contribuinte. Mas para a Procuradoria pode parecer extremamente coerente. Então, a pergunta que se faz sobre coerência é relativa ao que a gente precisa entender por coerente, como jurista. E o jurista tem aquela tarefa extremamente interessante de bloquear a ideia ruim, né? Então, é como a gente pensar num trabalho de um jardineiro, que ele passa 90% do seu tempo arrancando ervas daninhas e 10% plantando sementes. Então, veja, nessa tarefa do jardineiro, eu comparo o trabalho de um jurista, porque ele tem que bloquear ideias ruins. Então, ideias ruins a gente tem que falar, olha, isso aqui não está bem, isso não está bom, isso aqui a gente tem que bloquear, arrancar. Só que a gente arranca uma erva daninha, aparece outra lá. Então, o exemplo de ideia ruim é o dever fundamental de pagar tributos. É uma ideia ruim, então você tem que pegar e tirar ela da cabeça dos juristas, da cabeça dos alunos.
da cabeça dos que nos ouvem. Outra ideia ruim mas é o direito fundamental de não pagar tributos. Ideia ruim também, ela tem que tirar daí, né? A gente tem que discutir isso. O papel da doutrina não é só doutrinar no sentido, vamos dizer, religioso, né? Então, a doutrina da fé. Isso sim, na religião sim. Na academia, não. O trabalho da doutrina é provocar indagações. Não é você falar que o direito simplesmente tem que normatizar e ponto final. Isso é uma ideia ruim. A gente tem que afastar essa ideia ruim. No caso dessa decisão do Alexandre de Moraes, por exemplo, a gente tem que pensar o seguinte: ele tem uma coerência com o Tribunal Constitucional, com o sistema normativo, com o sistema tributário constitucional. O paradigma dele é a Constituição. Esta é a questão em relação à questão de coerência. Ele tem que pensar sobre a Constituição e olhar, bom, dentro da Constituição, dentro do meu papel de juiz de uma corte constitucional, eu tenho que mirar no sistema e pensar que o sistema tem que ficar consistente, ficar íntegro. Eu tenho que pensar no sistema de coerência, no sentido de você pegar aquilo que é a base do sistema tributário, que é a igualdade na tributação. E quando eu olho assim e vejo que a análise do Alexandre de Moraes foi no sentido de pensar que existe uma autorização constitucional para que determinados setores da economia sejam cumulativos e outros não cumulativos, então existe a coexistência dos dois sistemas dentro da ordem constitucional. Eu vejo que a decisão sobre majorar a alíquota de 1% para COFINS importação é uma decisão coerente, é uma decisão que está de acordo com o sistema. Então, eu olho esta questão. Mas e a questão da cumulatividade? É diferente o IPI da COFINS? Sim, é diferente o IPI da COFINS. É diferente o sistema cumulativo. Eu posso ter uma autorização para que o legislador ordinário determine a cumulatividade do PIS/COFINS? Sim, eu posso fazer isso. Então, eu olho e concluo, puxa, por mais que desagrade o advogado, por mais que desagrade aquelas chamadas teses filhotes, eu posso pensar o seguinte: esta tese não prospera, esta tese vai ficar para trás. Então, veja, se a gente for fazer, a gente for fazer um estudo sobre o tempo e a coerência do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver que, sim, ele é coerente. A gente fez já várias pesquisas no IBDT e as conclusões são implacáveis. Sim, de fato, a Corte Constitucional Brasileira é coerente. Ela tem mantido uma coerência, e nesse sentido, a gente precisa pensar que a gente está num caminho de mudança, vamos dizer, de estrutura das cortes constitucionais, e o Brasil não pode ser exceção, porque nós estamos caminhando de um sistema para outro. Essa é uma ideia boa, por exemplo, do Tércio Sampaio Ferraz, né? Ele falou ontem para a gente, né? Então a gente está partindo para um sistema mais de argumentação jurídica, né? E essa é uma mudança de paradigma, mas essa mudança de paradigma não cria um problema de validade do direito. Então, veja, o direito não trabalha com maniqueísmo. O direito trabalha assim, não é assim, ou você tem consequencialismo, ou você tem direito. Não, você pode ter direito e trabalhar com consequencialismo. Ou você tem ativismo, ou você tem direito. Não, não é isso. Você pode ter direito e pode ter ativismo. Agora, a questão é a medida disto. É preciso que a gente expurgue as ideias ruins e a gente trabalhe com ideias não tão graves, para você dizer, olha, acabou o direito tributário, né? Eu trabalho para dizer, não, o direito tributário acabou, né? Uma ideia ruim. Não, o direito tributário não acabou com uma decisão do Supremo Tribunal Federal do ministro Toffoli. Aliás, esse negócio de ficar atacando o ministro é péssimo. Até em tese a gente vê jovens tributários atacando o ministro.
Isso não se deve fazer, você não deve atacar ministro. A Corte Constitucional, ela tem uma função, e ela tem que ser vista desta forma. E na pesquisa, voltando à questão da pesquisa, você vai trabalhar com um tempo jurídico que vai te dar referências sobre como a Corte é coerente, como a Corte pode ter uma quebra de coerência e isto gerar alguma insegurança jurídica. Mas, veja, se eu pensar que o direito pode trabalhar com alguma sorte de ativismo, eu posso pensar, ok, o direito pode julgar causas e fazer com que o Congresso tenha que analisar um tema? Sim. O direito tributário e a Corte Constitucional pode pensar que você tem uma coerência relacionada à igualdade na tributação e relativizar regras de competência? Sim, as regras de competência imutáveis é uma ideia ruim, certo? Então, você tem que pensar, você tem uma condição de relativização que não é perene e também não é absolutamente assim, acabou o direito. Então, vamos lá, se você trabalha com isto, você vai olhar o sistema tributário, certo? E pensar na história da Corte Constitucional e no sistema tributário constitucional em torno do princípio, de princípios e regras. Esta ideia de frição entre princípios e regras está dentro da ordem constitucional, mas o princípio é regra, e a regra também é regra. São duas regras dentro de um sistema. E você vai olhar isso na análise dos casos concretos, certo? Por isso que um grande jurista, Van Stendhal, fez uma pesquisa e analisou 40 anos de julgamento de cortes constitucionais na Europa. E ele chegou à conclusão que existe, sim, a aplicação da igualdade na tributação, e a igualdade na tributação, tanto quanto na nossa Constituição, é o norte de coerência. O Bianco também tratou desse assunto, mas ele ficou na parte positivista. Ele tem um artigo muito bacana que eu recomendo sobre integração e interpretação, só que ele ficou na parte positivista, ele ficou tímido. Porque, veja, falar que existe um relacionamento coerente entre leis, isso é um truísmo. De fato, não existe direito tributário sem lei, certo? A lei é um pressuposto. Então, veja, quando você trabalha com esta questão, você fica mais tranquilo, você fica mais relaxado. Você fala, bom, agora eu vou analisar se pode ou não pode o consequencialismo nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Pode sim. Eu posso fazer análise consequencialista? Posso. Eu posso mirar uma estrutura econômica de Estado? Posso. No caso Wayfair dos Estados Unidos, que eu comentei na mesa de debates na semana passada, é um caso típico. Você tem que olhar, bom, qual é o tema que temos que proteger? É o federalismo? Sim. O federalismo é um princípio? Sim. O federalismo é válido? Sim. A arrecadação está em xeque? Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que salvar a estrutura tributária para que a gente possa ter alguma coisa dentro de um sistema. E quando o juiz da Corte Constitucional faz isto, certo? Está garantindo o sistema tributário. Então, veja, um reparo à comissão científica, só preocupada com o consequencialismo. E o garantismo? Não tem produzido problemas ao sistema tributário brasileiro? Gerando uma série de leis sequenciais? Esse é um problema do garantismo. Eu não via uma preocupação sobre o garantismo. Então, veja, tanto o consequencialismo exagerado quanto o garantismo exagerado geram uma quebra de coerência na análise da Corte Constitucional.
Mas eu não posso citar um jurista para criticar o consequencialismo, como uma Corvik, né, que foi citado pela Daniela, assim, eu cito para falar de consequencialismo, e quando ele dá uma solução para o consequencialismo relacionada à Corte Constitucional, eu digo, não, isso aqui não serve para o nosso sistema tributário brasileiro. Por que não serve? Ah, não, porque nós temos um sistema rígido. Ideia ruim, vamos arrancar, certo? Então, esta questão de você conviver com regra de competência rígida e você observar a erosão de bases tributárias é um problema para a Corte Constitucional resolver. E quando ela resolve, ela não termina com a competência, ela reforma a competência, como o caso Wayfair nos comprovou. Então, veja assim, nesta questão de suportar a erosão de base tributária e olhar que a base está erodida, você perde totalmente a estabilidade do sistema. E você não faz nada? A Corte Constitucional não faz nada? Então, veja, é possível que você tenha uma sorte de consequencialismo e que você consiga até substituir, eu estou dizendo, substituir com a veemência do Humberto Ávila, o Congresso, em determinadas posições. E esta substituição é uma tarefa de Estado, é uma tarefa política, é uma tarefa que precisa ser tomada. Então, não posso ficar tímido nisto, certo? Então, se eu ficar encapsulado, restrito ao texto, eu estou fazendo algo que a gente não pode permitir dentro da nossa estrutura de Corte Constitucional. Eu não posso ser saviniano, eu não posso só olhar a lei e ficar aplicando a lei. Esta estrutura de interpretação saviniana está fora de contexto, ela já é ancestral. Então, eu preciso pensar que, na afirmação dos princípios constitucionais, eu tenho, como o CIP ensina, determinados princípios que são importantes para o sistema, como capacidade contributiva, igualdade na tributação, mínimo existencial, federalismo, e eles trabalham para que a Corte Constitucional possa dar coerência na sua decisão e, sim, mudar de posição com estabilidade, mudando daqui para frente. Então, isto não gera problemas. O que gera problemas é uma decisão monocrática, como no caso da Lei Complementar 157, que, com um consequencialismo ruim, determinou a suspensão da eficácia dessa lei para que, sob a alegação que os municípios não têm condição tecnológica de arrecadar o imposto que lhes é determinado pela lei. Esse é um maniqueísmo, sim. Isso é um consequencialismo, sim. Isso de consequencialismo não tem relação com a Constituição. Aqui precisa ser reformado. E com isso, com essas provocações que eu trago para reflexão, eu pretendo não destruir doutrinas, eu pretendo afirmar doutrinas. E eu pretendo deixar aqui uma contribuição para a reflexão e não para absolutamente premiar positivismo estrito, premiar novas teorias que não trazem para o nosso contribuinte segurança jurídica. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Priscila, você está mutada, Priscila. Ai, obrigada, Fernando. Realmente, só quem tem aí sua bagagem, com inclusive uma livre docência e toda uma carreira aí brilhante no direito tributário, conseguiria fazer uma análise tão completa, tão atual e tão precisa, né? Porque eu acho que a gente tem uma tendência de, esse ponto que você trouxe de, não adianta ficar bravo com o ministro A, com o ministro B, porque tudo faz parte de um contexto mais geral e temos que entender também que razões de decidir existem muitas e a gente tem que respeitar e entender também como que
que funcionam as coisas dentro do contexto das discussões. Muito bacana, Fernando. Obrigada. E eu vou, então, para a gente dar continuidade aqui ao debate, vou convidar o João Bianco, que também é professor aqui do IBDT e também é diretor aqui do IBDT, doutor em Direito Econômico Financeiro pela USP, sócio do Mário de Oliveira. João, prazer estar aqui com você e te ouvir um pouco também. Certamente temos muito a aprender aí com a sua visão sobre o nosso tão querido e polêmico STF. Obrigado, Priscila. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez no Congresso do IBDT e da JuFesp para tratar sobre assuntos atuais de direito tributário. Vocês estão vendo o compartilhamento? Estão vendo os slides ou não? Então, o Gilvete, nas nossas mesas de debate no IBDT, ele costuma me chamar de um positivista jurássico. Hoje, ele acrescentou mais um adjetivo à minha qualificação. Agora sou um tímido positivista jurássico. Eu preciso discutir a timidez agora com a minha mulher, mas, nesse momento, eu só queria dizer que assistimos ontem às palestras do professor Tércio, do professor Humberto e da ministra Carmen Lúcia, e ficamos apreensivos, os tributaristas clássicos, jurássicos como eu, ficamos apreensivos com essa mudança de paradigma das cortes constitucionais. E isso é algo para ser pensado. Não queria afirmar nenhuma posição, sou isso, sou aquilo, mas isso é uma coisa para ser pensada. E essa mudança de paradigma, ela abala as nossas estruturas. E eu confesso que hoje eu estou um pouco abalado na minha estrutura, porque a gente está começando a questionar tudo aquilo que a gente aprendeu, estudou durante toda a vida. A minha apresentação vai ser sobre um caso específico que o Supremo examinou, onde é um caso de PIS e COFINS, e onde foi introduzida pelo Supremo essa expressão processo de inconstitucionalização da legislação do PIS e COFINS. Então, eu vou fazer uma análise desse processo específico e eu vou terminar com uma provocação ao Gilvete. Está virando aqui? Não estou conseguindo girar, mudar a página. Leonardo, como é que eu viro a página aqui? Vai na apresentação, doutor. Desculpe. Bom, esse processo, recurso extraordinário 607642, o que é que estava em discussão? Estava em discussão o regime não cumulativo do PASEP, especificamente, que foi introduzido pela MP 66. Houve um questionamento das empresas prestadoras de serviço que estavam na sistemática do lucro real, porque a partir desse dispositivo, elas passaram a estar sujeitas ao regime não cumulativo. E elas questionaram essa mudança de regime, essa obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviço estarem submetidas à sistemática não cumulativa só porque elas estavam submetidas ao regime do lucro real. A alegação foi uma falta de coerência do sistema. Vejam que o Supremo examinou essa questão e fixou a seguinte tese em nível de repercussão geral. Não obstante as leis estejam em processo de inconstitucionalização, é ainda constitucional o modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo. Vejam que essa expressão não foi uma expressão que constou de passagem no voto do ministro relator. É uma expressão que consta na tese de repercussão geral, então é uma expressão que o Supremo deu importância para essa expressão. Ela foi
avalizada e subscrita pelos todos os ministros, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Qual que é o racional do voto do relator, ministro Dias Toffoli, nesse caso? Esse conteúdo mínimo de não cumulatividade relativo ao PIS/PASEP, ele é diferente do ICMS e do IPI. Não se fala, ainda que a Constituição tenha usado a expressão não cumulatividade, no caso das contribuições, essa não cumulatividade é diferente da não cumulatividade do ICMS e do IPI. E, nesse caso, o Constituinte não elegeu uma técnica específica de não cumulatividade, como o Constituinte havia elegido no caso do ICMS e do IPI. E a racionalidade da MP 66 foi afastar a incidência em cascata do PIS. Vejam que a Constituição, no 195, parágrafo 9º, admite diferentes alíquotas e bases de cálculo das contribuições em função do setor de atividade econômica ou existência de uso intensivo de mão de obra. Mas, isso é importante, o legislador sempre estará vinculado ao princípio da isonomia. Quer dizer, ainda que a Constituição admita diferentes alíquotas e bases de cálculo, o legislador vai estar sujeito aos princípios da isonomia e outros princípios constitucionais. Agora, o interessante aqui, eu queria chamar a atenção que o ministro Dias Toffoli, ele usou uma política de morde e assopra nesse voto, nesse caso. Ele morde quando ele sustenta que a legislação relativa à não cumulatividade é complexa e confusa. Mas aí ele assopra. Bom, mas não é razoável declarar a inconstitucionalidade da legislação por conta dessas imperfeições sistêmicas. Aí ele morde. A legislação relativa ao regime não cumulativo não satisfaz a justiça e neutralidade. Aí ele assopra. Bom, mas ainda assim, falta evidência de uma conduta censurável do legislador. Aí ele morde de novo. Sucessivas alterações legislativas acabaram por acentuar as imperfeições e ausência de racionalidade, servindo a mera política de concessão de benefícios fiscais. Aí ele assopra. Atualmente não há como afirmar de forma peremptória que tais desonerações implicaram aumento da carga tributária. Os senhores veem que o ministro Dias Toffoli, ele adota ele tenta se equilibrar numa situação limite. Ele está insatisfeito com o regime, mas ele não tem, vamos dizer assim, coragem suficiente, porque não há justificativa suficiente para se decretar ou se declarar a inconstitucionalidade do regime. Agora, vamos ver a evolução, eu preparei aqui uma pequena linha do tempo para ver a evolução das decisões do Supremo nesse assunto, depois dessa decisão do Supremo, depois da decisão proferida no recurso extraordinário 607-642. Vejam que no mesmo dia, o Supremo, nesse recurso extraordinário, ele reconheceu a inconstitucionalidade de previsão que vedava creditamento quanto à depreciação de imóveis adquiridos antes de abril de 2004. Quer dizer, no recurso anterior, ele reconheceu a constitucionalidade da sistemática. Nesse recurso extraordinário, no mesmo dia, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade com relação a esse creditamento de depreciação dos imóveis adquiridos antes de 2004. Nos recursos extraordinários seguintes, esse aqui no mesmo dia, e logo em seguida, nos meses subsequentes, o Supremo vem reconhecendo a constitucionalidade de restrições ao aproveitamento de crédito de PIS e de COFINS. No 587-108, o Supremo reconheceu a constitucionalidade da impossibilidade de creditamento de despesas ocorridas no sistema cumulativo, depois a constitucionalidade da instituição para COFINS, para o não cumulativo da COFINS, depois a constitucionalidade da vedação de créditos correspondentes ao adicional de 1% de COFINS, depois a constitucionalidade de não serem concedidos créditos quanto a despesas financeiras. Então, em todos esses casos, examinando a jurisprudência do Supremo com relação à sistemática de não cumulatividade do PIS e COFINS, a gente vê que o Supremo tem sustentado uma grande liberdade do legislador ordinário
para configurar a não cumulatividade atinente ao PIS e COFINS. E reconhece também a impossibilidade do Poder Judiciário realizar ajustes e autorizar desconto de créditos para além das hipóteses expressamente previstas em lei. O Supremo está sendo coerente nessa linha jurisprudencial? A meu ver, existe coerência, sim, na jurisprudência do Supremo. Os senhores vejam que ele está coerentemente aplicando o critério da liberdade do legislador ordinário em configurar as características do regime não cumulativo. Houve uma exceção com relação àquele recurso extraordinário que examinou a vedação ao crédito de depreciação de imóveis adquiridos antes de abril, mas essa exceção foi justificada porque houve uma quebra de isonomia. Então, se houver uma quebra de um princípio constitucional, aí sim, essa quebra configuraria uma exceção que poderia, então, justificar um entendimento diferente, ou restringir essa liberdade do legislador ordinário em configurar as características do regime não cumulativo. Quer dizer, essa liberdade está restrita aos princípios constitucionais, mas não havendo quebra de um princípio constitucional, é perfeitamente possível que o legislador ordinário exerça com liberdade o seu poder de restringir os créditos do regime não cumulativo. E esse processo de inconstitucionalização do regime não cumulativo, parece que o Supremo sinalizou uma possível mudança de entendimento no futuro. É como se o Supremo dissesse assim, olha, eu reconheço a liberdade do legislador ordinário, mas eu vou estar atento. Nós estamos numa situação borderline, nós estamos no limite, nós estamos numa situação muito perigosa, porque estamos quase atravessando a linha vermelha. E é possível que no futuro, então, eu mude de entendimento. Agora, é interessante notar que as decisões posteriores ao recurso extraordinário 599316, elas não reiteraram essa ameaça. Elas confirmaram a natureza infraconstitucional do regime não cumulativo do PIS e COFINS, como a gente viu naquela linha do tempo. Então, me parece que o Supremo está sendo coerente na aplicação desse critério nas decisões relacionadas, nos casos relacionados à questão de possibilidade de restrição ou não aos créditos de PIS e COFINS. E eu termino a minha exposição, Priscila, com bastante tempo ainda livre, propondo a todos, em especial ao Fernando Gilvetti, esse pensamento do dia. É melhor estar coerentemente errado do que estar inconsistentemente certo. Por quê? Porque certo ou errado são critérios subjetivos, variáveis. Quem é que pode dizer o que está certo ou o que está errado? O Supremo é aquele tribunal que costuma-se dizer é o tribunal que tem o direito de errar por último. Agora, é melhor errar coerentemente, porque o erro, a coerência, ainda que no erro, ela dá segurança jurídica, ela dá segurança ao contribuinte. A pior coisa que pode existir ao contribuinte é uma inconsistência ou incoerência nas decisões. E eu termino, então, a minha exposição, Priscila, dentro do horário, com esse pensamento. Muito obrigado, Priscila. Obrigada, João. É muito interessante a visão e a leitura. E eu acho que o que a gente consegue extrair um pouco, né, dessa sua análise, que foi muito detalhada e seguiu aí uma coerência lógica sensacional, é que o Supremo, questão de erro, é muito difícil a gente analisar erro e acerto do Supremo, porque o que o Supremo faz muitas vezes é sopesar princípios constitucionais que são igualmente importantes e igualmente essenciais para a manutenção da nossa ordem jurídica, mas vez ou outra
o Supremo tem que dizer qual vai prevalecer naquela situação concreta. Então, realmente é uma árdua tarefa e foi muito bom ouvir aí toda a sua linha e a sua interpretação. Acho que certamente as provocações para o Zilvete ficarão ali para o nosso tempo de debate final. Eu vou já de imediato, então, chamar aqui para compor a nossa mesa virtual a Ana Cláudia Ottumi, certamente uma das tributaristas mais brilhantes que existem aqui no Brasil e está por todos os cantos. A gente até brinca que a Ana tem que ter alguma sósia, porque ela está em tanto lugar ao mesmo tempo e a gente se pergunta como ela consegue. Professora de mestrado, doutora pela Faculdade de Direito da USP, representante da IFE no Brasil. Ana, bem-vinda. Estamos aqui todos ansiosos para ouvir aí as suas impressões do nosso STF. Obrigada, Priscila, obrigada também à organização e parabenizando a organização e a coordenação desse evento, que está realmente maravilhoso. Eu, nos meus 15 minutos, vou ter a árdua tarefa aí de falar de diversos temas, então, se puder, por favor, já colocar a apresentação. Então, a gente tem vários temas relacionados à exclusão da base de cálculo de PIS/COFINS. Aliás, é bastante interessante essa digressão toda do João Bianco sobre, e também do Zilvete, sobre esses temas relativos ao STF, as contribuições, porque, de fato, né, o PIS/COFINS, ao longo dos anos, vem se mostrando um tributo altamente litigioso. São inúmeras as discussões, seja sobre inclusões ou exclusões da base de cálculo, seja sobre créditos. Então, aqui a gente tem alguns temas aqui para falar sobre nessa questão da exclusão da base de cálculo, né, que são justamente a tese do século, falar da questão da exclusão do ISS, do ICMS-ST e de receitas transferidas, para a gente ver se existe algum norte ou não relativamente a isso. O que se tem em comum é a busca pela essência da base de cálculo de PIS/COFINS, ou seja, o que faz parte do faturamento, da receita bruta, o que são valores de terceiros que só transitam pela contabilidade, não lhe pertence. Então, a discussão que se tem nesses casos é que se todo faturamento, se pela lei, né, todo faturamento é tributado, toda a receita bruta é tributado, independente da sua denominação ou classificação, o que não é o faturamento ou receita bruta do contribuinte não poderia ser tributado, ainda que transite na contabilidade como tal. Então, essas discussões aqui junto ao Supremo Tribunal Federal tem isso, vamos dizer, esse panorama aí comum. E aí, vamos começar com a tese que está todo mundo super alerta, então vou passar aqui rapidamente, mas por alguns pontos fundamentais, né? Então, depois de muito, muito tempo, a gente finalmente teve a definição de como sair aí, o que fazer em relação a isso, né? E as definições só vieram agora, em maio, com o julgamento dos embargos de declaração, decidindo aí, em acréscimo ao que já vinha sido decidido, o que já tinha sido decidido em 2017, que é o item 1 aqui desse meu slide, que PIS/COFINS não incidem sobre o ICMS, né? A questão 2 e 3 foram esmiuçadas no embargo de declaração e foram decididas. A questão da modulação dos efeitos e do ICMS a ser excluído da base de cálculo, né? Então, rapidamente, quando se firmou, né, e esse item 3 é parte da ementa aí da decisão, que, olha, esse regime existente faz com que o ICMS não seja base de cálculo para a incidência de PIS/COFINS, né, e toda a digressão do Supremo foi no sentido, e no voto da relatora, e nos votos que acompanharam a relatora, foram no sentido de que, olha, o ICMS é uma receita pública, não é uma receita do contribuinte, né, é uma receita da Fazenda Pública. Então, o contribuinte, ele exerce uma função importante, que é pegar o recurso de um lado e passar para o outro, pegar dos clientes e passar para
governo. E a questão contábil que eu comentei, acho que fica mais claro no voto da ministra Rosa Weber, quando ela fala que justamente, né, ela até usa, e eu peguei essa passagem de propósito, porque ela usa o nosso presidente aqui como a doutrina, justamente falando dessa diferença entre o que é efetivamente uma receita bruta e o que é um lançamento contábil no resultado a crédito. Ela não fala lançamento contábil no resultado a crédito, óbvio, mas só para a gente poder entender essa lógica, né? E aí, usando esse conceito, da questão da receita ser algo novo. Então, com isso, acho que fica muito claro que o ICMS não é, apesar de eu transitar pela contabilidade, ele não é efetivamente, né, uma receita do contribuinte. Na questão da modulação dos efeitos, né, eles estabeleceram uma regra geral que o direito à exclusão passa a valer a partir de 15/3/2017, que foi a data do julgamento do mérito central, né? Para quem tenha ingressado com ação judicial antes dessa data, o direito à exclusão ele está respeitado conforme o pedido, né? Só que para quem ingressou com ação judicial posteriormente a essa data, vale a regra geral, ou seja, eles vão desconsiderar as ações ingressadas depois de 15/3, lembrando que as informações dadas pela Procuradoria é que mais de 70% das ações judiciais estariam aqui nesse âmbito de posteriormente a 15/3/2017. Claro que quem entrou depois dessa data e já teve trânsito de julgado, óbvio que vai ter aí uma discussão a respeito, né? Mas, de maneira geral, as ações que estiverem em curso posteriores a essa data, aí não vão ter direito ao passado, né? O passado, leia-se a anterior a essa data de 15/3/17. Em relação à base de cálculo, que era outra preocupação muito grande, inclusive com autuações fiscais, né, já da Receita Federal, é a questão do famoso ICMS destacado ou ICMS efetivamente recolhido. Agora, eu tenho que lembrar, independente, que o efetivamente recolhido, eu recolho parte do ICMS ali, numa guia de recolhimento, só que quando eu falo que eu tenho crédito do ICMS, significa que eu paguei aquele ICMS também, né? Então, não quer dizer que não é um ICMS pago, porque o contribuinte acaba pagando os dois, mas de qualquer maneira, acho que foi muito importante o Supremo Tribunal Federal declarar que, olha, isso já tinha sido analisado anteriormente, não houve obscuridade, e a propósito, é muito claro que é o valor integral destacado na nota fiscal do contribuinte. Então, isso é muito bom para dar segurança jurídica. E essa semana a gente já teve a publicação desse parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, falando justamente para que a administração tributária passe a observar em todos os procedimentos o que foi decidido no Supremo, né? Inclusive falando que não sejam mais constituídos créditos tributários e que seja garantido aos contribuintes o direito da restituição, independente aí de ajuizamento de demandas judiciais. Então, acho que foi bastante importante vir esse parecer vir de uma forma tão célere para dar uma maior segurança jurídica. Tá? Falando rapidamente de alguns outros julgados, a questão do ISS é uma das que se discute se é uma das teses filhotes. A gente teve o voto do relator, o ministro Celso de Mello, que realmente ele grudou o seu voto justamente no julgamento do tema 69, falando que seria o mesmo entendimento, seria aplicável ao ISS, porque afinal de contas eu cobro o ISS na nota, né, e repasso para o município, então não é uma receita minha. Esse julgamento, ele havia sido suspenso por um pedido de vista, né, e já houve a devolução dos autos, então vamos ver aí como será o julgamento, se vai ser ou não uma tese filhote. Eu, pessoalmente, acredito que sim, mas no Supremo a gente
não pode cravar aí, né, as previsões, porque como o professor Zilvetti mostrou muitas vezes, e o professor Bianco também, essas questões das inconsistências aí dos entendimentos. A outra tese que a gente teve sobre exclusão é a questão da exclusão do ICMS substituição tributária na base do PiscoFins, mas na base do substituído, porque, claro, o substituto tributário, a gente já sabe o regime, então aqui é a discussão do substituído. E o Supremo disse, olha, esse tema é infraconstitucional, então não é aqui no Supremo que se vai discutir esta matéria. E aí, então, o Superior Tribunal de Justiça, a decisão da segunda turma do STJ foi no sentido de que não há exclusão de ICMS-ST nas contribuições ao PiscoFins, do substituído, porque o ICMS-ST nunca esteve formalmente incluído. Veja, aqui foi uma análise que levou em conta formalismo e não a questão econômica, porque é claro que no preço cobrado pelo substituído, está, sim, o ICMS-ST, né, retido, aí recolhido na etapa anterior, é claro. Mas aqui, diferentemente do caso do ICMS próprio, como não aparece na nota fiscal do substituído o ICMS-ST, o entendimento foi que, olha, o ICMS-ST não entra formalmente na base de cálculo, e aí, porque isso foi estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, que não caberia essa exclusão, né? E, por fim, a questão da exclusão de algo que eu transferi, né, entre particulares, exclusão das receitas transferidas dessa taxa do cartão de crédito, né, que é algo que, de fato, entra e sai da mesma forma como o ICMS, porém, tem uma natureza contratual de cobrança de taxas e taxas não tributárias, né? Cobrança de taxa entre particular. E não é uma obrigação decorrente de lei. Por conta disso, a decisão do Supremo foi no sentido de que seria constitucional essa inclusão desses valores, né? Então, o Supremo, nesse caso, levou em consideração o fato de ser uma relação entre particulares e não ser a cobrança de uma receita pública. Foi um ponto importante. Portanto, se eu olhar aqui o que essas teses tiveram, se eu tentar buscar um norte para essas decisões, né, na questão de PiscoFins, do ICMS e ISS, obviamente, ainda não definido, eu tenho essa questão de que eu estou falando de uma transferência de uma receita pública, né? Ou seja, algo que se reverte como uma receita pública, como uma receita do fisco. No caso do ICMS-ST, a não identificação de um tema constitucional e no STJ um apego ao formalismo e não a questão econômica dessa discussão, não a questão econômica, o impacto econômico nos próximos da cadeia aí nessa questão. E na questão de valores repassados a terceiros, aqui se falou da questão aqui se falou do repasse de taxa de cartão de crédito, mas são várias as situações em que há repasses a terceiros, aí por força de obrigações contratuais, né? E aí o STJ, desculpa, tá, STF, mas a STJ entendeu que não há esse direito à exclusão. Então, de fato, aqui eu tenho eu tenho julgamentos aí bastante, vamos dizer, os julgamentos que levaram em conta essas questões aí na hora de se repassar, que esteja diretamente na base de cálculo e não indiretamente, e segundo, que sejam repassados ao poder público. Acho que foram os dois pontos aí que se pode tirar em comum desses julgamentos, e, mais uma vez, agradeço aí a atenção de todos e fico à disposição. Obrigada, Priscila.
Obrigada, Ana. Realmente, esse julgamento do ICMS PiscoFins deu muito o que falar, ainda vai dar muito o que falar, são diversos efeitos, você fez um mapeamento excelente aí de todos os casos que, de alguma forma, têm conexão com o assunto, e isso sem falar na atualidade da apresentação, né, que além de comentar o julgamento que é recente, já trouxe, inclusive, o parecer que foi publicado pela Receita Federal, ainda no curso dessa semana, então, nada como ter uma apresentação com tanta profundidade e atualidade também sobre esse tema que está na pauta aí de todos os tributaristas, seja do poder público, seja do poder, seja da iniciativa privada, estamos todos aí girando em torno desse julgamento já há alguns anos e com muita ênfase, sobretudo depois aí da conclusão do julgamento de desembargo de declaração, que foi agora dia 14 de maio. Muito bom te ouvir, Ana. E para a gente dar sequência aqui aos trabalhos, eu convido agora a compor a mesa o Bruno Fajenstam, que é mestre em Direito Tributário, membro do Conselho Deliberativo do IBDT, advogado, colega também que discutimos tantos assuntos e tantos temas aí que tem desafiado os judiciários, tributaristas. Eu só acho que está com um problema na câmera do Bruno. Bruno. Eu tô me vendo aqui. Eu não te vejo. Pessoal da organização, a visualização do Bruno está normal? Ok. Eu acho que a câmera dele travou em alguns... Bruno, talvez você tirar e ligar de novo, só para a gente ter certeza. Estranho. Vamos inverter a ordem, então? Pode ser, pessoal? Até para a gente não ter nenhum atraso, enquanto o pessoal da organização atualiza o problema da câmera com o Bruno. Então, eu vou inverter a ordem aqui rapidamente e vou chamar para compor a mesa aqui o Ricardo Maito da Silveira. Ricardo, bom dia. Ricardo é também advogado aqui de São Paulo, mestre pela USP, conselheiro e professor do IBDT. Ricardo, vamos então com essa inversão de ordem. Obrigada aí por prontamente atender. Estamos aqui ansiosos para te ouvir, Ricardo. Obrigado, Priscila. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer, como sempre, participar do Congresso do IBDT. Cumprimento os meus colegas de painel e vou começar a minha apresentação já dizendo que no embate entre o Zilvete e o Bianco, eu sou do time do Bianco, eu sou do time mais jurássico aí, e o caso que eu vou comentar, ele é um caso emblemático, eu acho, né? Embora ele não tenha a mesma repercussão que os demais, né, que a tese do século e outros casos que a gente vai comentar aqui no painel, esse caso ele é emblemático porque é um exemplo claríssimo da aplicação da doutrina consequencialista pelo Supremo, né? Então, indo diretamente ao caso, eu vou falar sobre o recurso extraordinário 603-624, que foi julgado em setembro do ano passado pelo Supremo, com relatoria da ministra Rosa Weber, e por meio desse julgamento, que foi julgado em regime de repercussão geral, o Supremo entendeu que as contribuições para o SEBRAE, para a PEX e para a BDI eram constitucionais mesmo após a promulgação da emenda constitucional 33 em 2001. Depois vou explicar exatamente qual é a questão temporal aí da emenda constitucional, mas o fato é, o Supremo, em setembro passado, fechou essa discussão justamente para dizer que essas contribuições são compatíveis com a Constituição Federal. Eu acho que esse caso é importante não apenas porque todas as empresas no Brasil que pagam salário estão submetidas a essas contribuições, embora elas não tenham uma visibilidade tão clara aí, né, o percentual não é tão relevante, mas também porque justamente esse caso vai gerar um norte aí, depois eu vou comentar isso no final, em relação ao regime das contribuições das CIDs, né? Então, só para, antes de entrar exatamente no objeto da discussão, para situar as contribuições ao SEBRAE, a PEX e a BDI dentro das categorias aqui de tributos, né? Porque isso
nem sempre é muito óbvio, especialmente nesse caso, né? Essas contribuições, elas são classificadas dentro da categoria de contribuições especiais e mais especificamente das CIDs, né? Ou seja, uma contribuição de intervenção no domínio econômico que tem uma vinculação específica, é um tributo vinculado, né? Ou seja, o produto da arrecadação da CID tem que ser direcionado para aquele fim para o qual ele foi criado. E nesse caso específico, essas CIDs, elas são direcionadas a essas 3 agências aí que eu listo na minha apresentação, com preponderância para o SEBRAE, né, mas também a Apex e a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Então, todas as empresas que pagam salário, quando calculam ali as contribuições previdenciárias, existe um adicional que varia de 0,3 a 0,6% sobre a folha de salário, e o destino dessa arrecadação é voltado para essas agências, tá? O Supremo já analisou a constitucionalidade dessas contribuições em 2 oportunidades no passado, e em 2004 e em 2013, e naquelas ocasiões, primeiro, definiu que essas contribuições têm efetivamente a natureza de CID, também a desnecessidade de lei complementar, né? O artigo que regula as contribuições as CIDs é o artigo 149 da Constituição, e ele faz referência ao 146, que exige lei complementar. Então, havia uma discussão em torno disso. O Supremo disse que para a instituição dessas contribuições não seria necessária a lei complementar. E, por fim, também, nessas 2 ocasiões, o Supremo disse que não é necessária uma vinculação direta entre o contribuinte e a cobrança. Ou seja, mesmo a empresa que não tenha condição de microempresa, que não exporte, ou que não seja do ramo da indústria, teria, segundo disse o Supremo, a obrigação de recolher essas contribuições. Muito bem, então vamos agora entrar exatamente no caso específico, né? O que foi discutido pelo Supremo nesse recurso extraordinário? Até 2001, a Constituição Federal não tinha, ela era, em certa medida, lacônica em relação ao regime das CIDs, né? Ela simplesmente dizia que a União teria a competência para instituir CID, mas não dava mais detalhes, né? O que aconteceu foi que, com a emenda constitucional 33, a partir de 2001, foi inserido esse dispositivo aí no artigo 149 da Constituição, para dizer que as contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico poderão ter alíquotas ad valorem, e, nesse caso, tendo por base faturamento, receita bruta, valor da operação e valor aduaneiro, ou poderão também ter alíquota específica. Então, essa é uma questão fundamental para a discussão. Por quê? Porque, como as contribuições para o SEBRAE têm como base a folha de salário, o que os contribuintes questionaram foi justamente o fato de que a materialidade de folha de salário não está prevista no artigo 149 da Constituição. Então, você teria basicamente posições antagônicas. Uma para dizer, olha, na realidade, essas materialidades do 149 são exemplificativas, então, portanto, não teria problema, né, se não constar ali a folha de salário, e, do outro lado, os contribuintes dizendo, olha, a lista é taxativa, é um comando categórico aí da Constituição, então, portanto, a partir de 2001, não existe mais um fundamento constitucional para cobrança de CID sobre folha de salário, né? E esse caso, na realidade, ele deveria ser encarado como algo mais simples do que aconteceu na prática, né? Na realidade, ele tomou praticamente 3 sessões do STF no ano passado, e eu acredito que ele poderia ter sido resolvido simplesmente pela leitura do texto constitucional, né, com um recurso simplesmente ao argumento do texto da lei, argumento gramatical, né. Por que eu digo isso? A Constituição diz: as CIDs poderão ter alíquotas, ou seja, uma faculdade atribuída ao legislador, poderão ter alíquotas ad valorem ou específica. Agora, se for ad valorem, diz a Constituição, tendo por base faturamento, receita bruta, valor da operação ou valor aduaneiro. Então, o texto constitucional não é ambíguo.
né, ele deixa bastante claro, se o legislador optar, com a faculdade que ele tem de aplicar a alíquota ad valorem ou específica, mas se ele optar pela alíquota ad valorem, aí sim, tendo por base um comando, enfim, assertivo, você, legislador, escolha faturamento, receita bruta, valor da operação ou valor aduaneiro. Isso não exprime margem para uma abertura, né, segundo, obviamente, argumentavam os contribuintes. A União, nesse caso, alegava que o poderão teria uma leitura diferente, né, que, na verdade, ele estava inserido num contexto, né, ele apontava para o futuro e que o poderão, na verdade, queria dizer, olha, pode ser isso, mas pode ser outra também, podem ser essas materialidades, mas podem ser outras materialidades. E vejam que o absurdo dessa interpretação, ele também não avança muito quando a gente olha no contexto. Quer dizer, se a gente abrir a Constituição e analisar outros dispositivos, a gente não precisa ir muito longe, né? O próprio artigo 145 da Constituição diz: União, Estados e municípios poderão instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. E ninguém, em sã consciência, vai dizer que esse poderão representa uma prerrogativa para que os entes federativos criem outros tributos que não aqueles que estão listados lá. Aliás, isso já foi, o artigo 145 já foi interpretado pelo Supremo Tribunal inúmeras vezes e ninguém nunca cogitou de um ente federativo poder extrapolar aquela lista, né? Então, o poderão, quando utilizado pela Constituição, ele não tem um caráter exemplificativo. É um comando fechado, né? E aí uma discussão que houve também, que foi um argumento colocado pela própria União, foi de um suposto argumento teleológico, né? O que a União alegou nesse recurso extraordinário? Ela disse o seguinte: a PEC que resultou na Emenda Constitucional 33, ela foi uma PEC de iniciativa do presidente da República. E no seu texto original, esse dispositivo que restringe as materialidades da instituição de CIDs, ele foi colocado num outro dispositivo da Constituição que dizia respeito à criação e regulação de CID combustíveis, né? Isso é verdade, isso é incontroverso no processo. O que acontece é que, na tramitação da PEC no Congresso Nacional, o Congresso entendeu que esse dispositivo deveria ser realocado, ou seja, que ele deveria constar como uma restrição às materialidades para a instituição de CID de caráter geral. Então, contribuições sociais e CIDs em geral, não apenas aquelas relacionadas a combustível, deveriam observar essas limitações que no final constaram do artigo 149. E aí, então, existem duas questões que são evidentes, né, em desfavor da União nessa discussão, que é a seguinte: primeiro, se fosse vontade do legislador, e claro, o elemento da intenção do legislador é importante na interpretação, mas ele não pode se sobrepor ao próprio texto da Constituição. E o segundo, que é o mais importante, é o fato de que a intenção de colocar essa restrição, de restringir as materialidades da CID, especialmente para CID combustíveis, é a intenção do presidente da República, do Executivo, e não do Congresso. A intenção do Congresso era justamente o contrário. Então, ainda que a gente pudesse admitir esse argumento teleológico, ele deveria trabalhar em desfavor da União, e não como foi colocado. E, por fim, e aí eu dou um destaque para esse ponto, esse tema da interpretação do artigo 149 não é novo no Supremo Tribunal Federal, né? Em 2013, o Supremo analisou a constitucionalidade da lei que instituiu o PIS/COFINS em importação, né, especificamente a base de cálculo. A Lei 10.085 previa lá, na sua redação original, que a base de cálculo do PIS/COFINS de importação seria o valor aduaneiro e o ICMS e o próprio PIS/COFINS de importação. Então, o Supremo, naquela oportunidade, disse o seguinte: não, o artigo 149, ele é bastante claro a esse respeito, né? A base de cálculo de contribuições sociais, incluindo o PIS/COFINS de importação, é o valor aduaneiro, né? Então, nesse sentido, a lei é inconstitucional. Aquela decisão foi unânime. E, em 2013, houve uma manifestação bastante clara de diversos ministros do STF
justamente falando do caráter taxativo do artigo 149. E a despeito de todos esses elementos que são muito contundentes, né, em desfavor dos argumentos da União, o STF acabou fixando a tese de que essas contribuições eram constitucionais. Comprou a ideia, a tese da União, para dizer que, de fato, o artigo 149 teria, a listagem constante do 149 teria um caráter exemplificativo. O que eu gostaria de destacar nessa decisão, nas manifestações de alguns ministros do STF? Então, por exemplo, o ministro Barroso disse o seguinte, eu fiz questão de colocar entre aspas aí, para não parecer que é o Ricardo Maia parafraseando o ministro. O ministro disse o seguinte, existem razões metajurídicas, existe um impacto dramático, né? E ele se questionou, o que vai ficar no lugar? Ou seja, se o Supremo decidir que a contribuição para o SEBRAE é inconstitucional, como é que essa entidade vai ser financiada? O que vai ficar no lugar? O ministro Luiz Fux, por exemplo, disse o seguinte, estamos vivendo um momento em que é preciso manter o status quo do desenvolvimento econômico. Hoje, mais do que nunca, é preciso que se faça uma interpretação consequencialista, disse o ministro Luiz Fux. E, na mesma linha, o ministro Gilmar também, de forma bastante eloquente, colocou a mesma questão, né? O que vai ficar no lugar? Se eu fosse responder às indagações que foram colocadas pelos ministros do STF, eu diria o seguinte, não cabe ao Supremo dizer o que vai ficar no lugar. Não é matéria para a Suprema Corte definir os efeitos da decisão. E aí, por isso que eu disse, claro, que eu me alinho à posição mais positivista do Bianco. Quer dizer, isso não cabe ao STF. O STF é o guardião da Constituição. Ele não tem que se colocar na posição do Executivo ou do Legislativo, né? Então, eu acho que, encaminhando aqui para o final, existem 3 pontos importantes em relação a essa decisão. Primeiro, é a aplicação da doutrina consequencialista. Eu vou subscrever aqui o que o professor Humberto Ávila disse ontem. A doutrina consequencialista está matando o sistema tributário brasileiro, né? Então, o que estava em discussão nesse recurso extraordinário não era o financiamento das atividades do SEBRAE, da Apex e da BDI. Quer dizer, ninguém questiona a importância dessas instituições. O que estava em discussão era se a competência constitucional tinha sido exercida de forma legítima, né? Essa era a questão colocada para o Supremo. Em segundo lugar, é a falta de coerência, né? Eu mencionei aqui que, em 2013, o Supremo já tinha analisado o dispositivo, o artigo 149, e já tinha definido que aquela listagem de materialidades ela tinha um caráter taxativo. Há uma clara falta de coerência do Supremo nesse aspecto. E, finalmente, a preocupação que gera em relação a essa decisão é em relação aos efeitos futuros, né? Ou seja, o que o Supremo está dizendo? Ele está dizendo que, em relação às CIDs, não há limites para o legislador, para a União. A União pode instituir CIDs sobre qualquer materialidade, porque, afinal de contas, o artigo 149, tendo um caráter exemplificativo, não há restrição. Quer dizer, no fundo, é o oposto daquilo que se pretendia com a emenda constitucional 33. É claro que isso é uma provocação que eu estou colocando. A CID fica, obviamente, sujeita ao princípio da legalidade, ao princípio da anterioridade. Mas, tirando isso, o que sobra, né? Eu mencionei no começo, a CID é um tributo vinculado. E esse é o núcleo principal de uma CID, né? O produto da arrecadação tem que ser destinado para a finalidade para a qual ela foi constituída. Então, esse é o elemento fundamental. Eu acho que aí a gente tem que ver o que o Supremo vai decidir. Eu coloquei aqui a provocação final, no próximo mês, quando ele vai julgar o caso da CID Royalties, né, o tema 914 do STF. Uma das discussões que são colocadas nesse caso da CID Royalties é exatamente essa, né? O produto da arrecadação da CID Royalties não está claramente voltado para a finalidade para a qual ela foi instituída. Então, a gente vai ver aí se o STF vai seguir um caminho de dar completa liberdade para o legislador em relação à criação das CIDs, ou se ele vai efetivamente aplicar, enfim, o conceito e a conformação que é própria da CID nesse caso. Tá? Então, com isso eu finalizo. Agradeço novamente o IBDT pelo convite.
Não posso deixar de parabenizar a organização pelo Congresso, né? O IBDT está vivendo um momento muito especial de aumento de associados, número de alunos, e então parabenizo o Rodrigo Maito pela organização, o nosso presidente, a Marta e o José Arruda, e de novo agradeço pelo convite. Obrigado. Obrigada, Ricardo, um prazer te ouvir. Eu acho que você trouxe aí alguns pontos bastante relevantes e fica aqui esse destaque mesmo, né, para coerência de decisão e segurança jurídica, né, porque o que a gente tem visto em inúmeras situações entendimentos que já estão bastante consolidados e, de repente, a gente tem aí algumas surpresas ou algumas mudanças de opinião também no meio do caminho. Então, acho que esse ponto é bastante relevante, certamente precisamos estar atentos para acompanhar e monitorar aí os próximos passos do Supremo. E vou, então, novamente chamar o Bruno para compor a nossa mesa. Bruno, vamos ver se agora a gente consegue... Bom dia. Bom dia. Tá me vendo? Não. Pessoal, meu Deus do céu. Você só me ouve, não me vê? Eu me vejo. Não, eu tô me vendo, tá tudo certo para mim. Pessoal da organização, a gente consegue ver o Bruno ou só eu que não vejo? Eu acho que vamos chamar o Pedro, então, vamos inverter a ordem de novo, até para a gente não tomar o tempo aí dos debates. Então, eu vou inverter na ordem mais uma vez aqui, e eu peço obrigada aí a todos pela compreensão. Vou chamar de imediato, então, o Pedro Adami, que é professor da PUC Rio Grande do Sul, presidente do IET, doutorando na Alemanha, doutorando em Direito na Alemanha. Pedro, obrigada por nos prestigiar aqui com suas impressões, e estamos todos aqui apostos para te ouvir. Perfeito. Muito obrigado, Priscila. É uma alegria nesse painel com tanta gente que eu admiro e respeito intelectualmente e também pessoalmente. É muito bom para mim e agradeço ao querido amigo, presidente Ricardo Marias, ao Rodrigo Maito, a Marta e o Zé Maria. Certamente a amizade deles é a razão deste convite. Então, eu tinha pedido para ficar por último, que eu não vou fazer uma análise detida do caso que me foi dado, e eu vou tentar dar um passo atrás e falar um pouco sobre por que nós estamos discutindo coerência no Supremo Tribunal Federal ou nos tribunais superiores, por qual razão esse tema, muito bem escolhido pelo IBDT, diga-se de passagem, ele é relevante, né? Então, me parece que a gente tem que pensar o que nós esperamos do Poder Judiciário e qual é a função do Poder Judiciário. E aí a gente vai ver que a coerência, ela tem um papel muito relevante quando a gente se faz esse tipo de pergunta, né? Então, para saber por que coerência no direito tributário, ou por que a gente precisa saber qual é o papel do Poder Judiciário no sistema constitucional brasileiro, né? Então, a primeira questão é por quais razões a gente deve esperar coerência ou consistência do Poder Judiciário, né? Bom, a mais óbvia delas, ficou claro ontem naquela excelente palestra do professor Humberto Ávila, é a segurança jurídica, né? Um sistema incoerente é necessariamente um sistema inseguro, né? Então, a gente não tem como planejar, programar a nossa vida se as decisões são incoerentes, né? O segundo motivo é racionalidade. O sistema jurídico precisa ter um mínimo de racionalidade, né? E todos nós sabemos que na incoerência não há racionalidade, né? Previsibilidade, né, um dos elementos da segurança também. É impossível que o direito mantenha sua capacidade de orientação da conduta do cidadão, que o sujeito consiga planejar e prever as consequências dos seus atos, se as decisões são incoerentes, né? Então, por essas razões, nós devemos esperar coerência do Poder Judiciário, né? O ponto específico aqui é que a coerência ela não existe sozinha, né? A coerência não é algo que existe por si só. A coerência e a consistência dependem sempre que a atuação de alguém
seja pautada por um critério, por meio do qual se pode aferir a coerência e a consistência, né? Então, coerência é relacional, ela não existe sozinha, né? A jurisprudência do Supremo, ela não existe sozinha, a decisão no recurso extraordinário ou na ADI. Ela precisa sempre ser relacionada com alguma coisa, com algum critério. E esse critério, então, é que vai definir se é coerente ou não. Tá? E a gente pode ver, então, 5 elementos, obviamente que há, né, outros que podem ser elencados, mas para que haja aqui, pelo menos, o mínimo de sistematização no meu argumento, eu elenquei 5 desses elementos. Né? O primeiro elemento, para a gente ver um critério se há coerência ou não, é ver se o tribunal está coerentemente aplicando a sua própria jurisprudência, os seus próprios precedentes. O segundo critério é se o tribunal está interpretando a Constituição, verificando, né, se ele interpreta a Constituição da mesma forma, né, se é literal, se é sistemática, se é teleológica. O terceiro critério que a gente pode aferir a coerência do tribunal é por meio do controle argumentativo, né, se o tribunal utiliza, então, argumentos que, de alguma forma, demonstram a sua coerência. Né? O outro é se há utilização de considerações econômicas. Né? Então, aqui o Ricardo fez menção, né, ao voto do ministro Fux, que falou claramente, né, enfim, de utilizar de considerações econômicas. Né? E, por fim, o consequencialismo tão debatido, ou razões extrajurídicas, ou as tais razões meta-jurídicas que foram enunciadas há pouco também pelo ministro Barroso, né? Então, a gente pode, e eu vou fazer uma análise de cada um desses critérios, mas antes eu queria resolver uma pergunta, né? Que é a seguinte, que em resposta à provocação final do Bianco, né? A consistência ou a coerência é um elemento estrutural e fundante do Poder Judiciário, ou ele só é um elemento desejável, né? A gente gostaria que ele fosse, ou a coerência é fundante do Poder Judiciário? O Poder Judiciário incoerente não está realizando a sua finalidade. Tá? Então, a gente precisa responder isso, né? A gente precisa ter um judiciário que faz a justiça do caso concreto, que se preocupa em resolver aquele caso, ainda que de forma incoerente, ou um Poder Judiciário que realiza finalidades constitucionais, realiza segurança jurídica e aí atua coerentemente. Né? Então, aqui, o Bianco pergunta, é melhor estar coerentemente errado ou inconsistentemente certo? Eu vou responder, Bianco, né? Eu vou responder. Mas, veja, a gente precisa pensar, a coerência é um elemento estrutural e fundante do judiciário ou a gente simplesmente deseja que o judiciário seja coerente porque isso seria melhor ou seria desejável, mas não é necessário? Né? Então, a minha resposta é, um judiciário que faz essa justiça do caso concreto, né, que é um judiciário particularista, que pretende fazer justiça, que pretende acomodar interesses contrapostos, né, que analisa elementos metajurídicos, que ouve a voz das ruas, né, que utiliza, então, elementos ou leva em consideração que ele próprio define, sem que sejam previamente determinados. Este Poder Judiciário não pode, por definição, ser coerente. Por quê? Porque esse particularismo, a inclusão de elementos extrajurídicos, impede a coerência. Né? E por que isso? Bom, vamos lá. Primeiro, se o tribunal não vai levar em consideração a sua própria jurisprudência, ele não pode ser coerente. Né? A coerência do passado com o futuro exige que o tribunal observe o que ele próprio decidiu. Né? E se ele não quiser, então, mais seguir a sua própria jurisprudência, ele vai ter um ônus argumentativo muito forte. E somente, né, vencendo esse ônus argumentativo é que ele poderá, então, não ser coerente com as decisões passadas. Tá? A interpretação da Constituição, segundo daqueles critérios, né? Vejam, o particularismo, esse fazer a justiça, permite que o tribunal utilize a interpretação que ele julga mais relevante para aquele caso, e que não necessariamente, né, tenham relação com
uma eventual interpretação dada pelo tribunal no passado, ou aquela que se julga a mais relevante, né? Não se sabe se o tribunal, no caso A, vai ser literal, finalístico, sistemático. Por quê? Porque ele pode escolher, ele joga com esses métodos interpretativos da forma que melhor lhe aprouver. Ou seja, não há coerência, né? O indivíduo não sabe como o tribunal vai interpretar a Constituição de acordo com os métodos. Não há nenhum tipo de hierarquia, né, ou preferência. O tribunal escolhe, naquele caso, independentemente de como tenha escolhido no passado. Tá? O terceiro elemento é o controle argumentativo, né? Então, veja, esse fazer a justiça, esse particularismo, permite, né, a inclusão de argumentos ad hoc. Tá? Então, o tribunal vai decidir com base em argumentos, tá, que ele colocar à frente naquele momento. Ele pode, vejam, ele pode simplesmente elencar argumentos que ele acha bom naquele momento. Tá? E o elemento ad hoc, né, vira a regra. E como todos nós sabemos, os elementos ad hoc não conseguem ser atacados. Por quê? Porque eles sempre são depois colocados, posteriormente, novos argumentos ad hoc. Então, vejamos, uma súmula do STJ sobre a matéria, né, como aconteceu no ICMS da base de cálculo das contribuições e no adicional do 13º. É relevante ou não é? Bom, o tribunal, para ser coerente, ele tem que ou considerar que a súmula é relevante, ou considerar que ela é relevante. Não pode, em casos onde há o mesmo elemento, dizer que eu tenho, num caso é relevante e no outro caso não é relevante. Tá? Ou mesmo, a mera questão de saber se uma matéria é constitucional, se o tribunal vai julgar ou não. Né? Então, a gente teve as contribuições sobre as verbas indenizatórias e o adicional do 13º. Né? Então, o tribunal numa diz, essa é uma matéria constitucional, e na outra, não, essa matéria é infraconstitucional e eu não vou julgar. Mas veja, o tribunal estende, é abrangente na definição se ele vai julgar as matérias constitucionais ou se de alguma forma ele vai restringir a sua análise. Ele precisa ser coerente na escolha também das matérias. Tá? E por fim, o terceiro, né, são as considerações econômicas, as consequências, as razões extrajurídicas. Tá? Qual é o problema disso? O problema é que nós sempre teremos razões novas, né? E o passado não vai informar o futuro. Então, num caso, o tribunal vai incluir elementos extranormativos, metajurídicos ou considerações econômicas, né? No outro, o tribunal pode dizer, não, eu sou escravo do texto constitucional, como já fez. A gente não tem como saber se permite que o tribunal fique incluindo isso. Ele será necessariamente, como eu disse, então, incoerente. Tá? Veja, nós podemos, então, elencar aqui alguns critérios para verificação da coerência do tribunal. Tá? Então, são critérios que, de alguma forma, a gente pode, para tentar almejar uma coerência mínima. Né? Não é que o tribunal será coerente se ele seguir isso, mas é uma coerência mínima que a gente pode tentar almejar por meio disso. Primeiro, é levar a sério a Constituição. A Constituição é o início e o limite da interpretação, né? E que o tribunal não pode fazer conta de chegada com a Constituição, encontrar o resultado e depois olhar para a Constituição. Né? Esse é o primeiro critério. A Constituição é o início e o limite, e nunca o resultado que já chegou antes. Tá? O segundo critério é levar a sério que a jurisprudência do tribunal deve ser considerada e que as mudanças de entendimento dele impõem um ônus argumentativo de demonstração de que a posição anterior está errada e a nova posição está mais adequada ao texto constitucional. Isso é muito relevante. O tribunal tem o dever, o ônus argumentativo de demonstrar por que a posição passada está errada ou não é constitucionalmente adequada. A mera mudança, né, de composição no tribunal não é um argumento. A gente precisa combater as razões passadas e oferecer novas razões. Tá? O quarto elemento é levar a sério que considerações extrajurídicas ou metajurídicas ou a voz das ruas
causam um abalo na própria autoridade do direito. O direito perde a sua autoridade. Por qual razão? Pelo simples fato de que nós não sabemos o que será usado. A gente olha para o direito para tentar, de alguma forma, orientar a nossa conduta. No entanto, a gente não sabe se o tribunal olhará para o direito ou vai olhar para outras razões, né? De alguma forma, razões metajurídicas que, veja, o contribuinte, o cidadão, não tem como considerar quando ele está planejando a sua conduta. Tá? E o último é levar a sério que o cálculo judicial das consequências das decisões, né, tem de ser sempre limitado, tendo em vista as restrições de tempo, de informação e de própria prognose à disposição do Poder Judiciário. Então, quando o Judiciário vai pensar nas consequências, a gente tem que pensar que o Judiciário tem todas as restrições, ele está assoberbado de trabalho, ele tem limitação de informações, e tudo isso vai comprometer essa, enfim, prognose das consequências, tá bem? Eu gostaria, então, de terminar respondendo à provocação do meu querido amigo Bianco, dizendo que, Bianco, não existe segurança no erro. Então, nós não devemos almejar segurança no erro. Por quê? Porque se está errado, ela é necessariamente insegura. Nós devemos almejar, minimamente, estar coerentemente e consistentemente certos, de acordo com a Constituição. E saber, então, que o papel do tribunal é aplicar a Constituição. Tá? E aí, Priscila, eu vou, se me permitir, 15 segundos para contar uma história que se conta, então, de dois grandes juízes norte-americanos. O primeiro deles é o Learned Hand, que foi, então, aquele que, para quem Ronald Dworkin trabalhou, né? Foi o clerk dele, foi assessor. E o segundo é o Oliver Wendell Holmes, muito famoso. Então, eles estavam almoçando e, ao término do almoço, o Oliver Wendell Holmes ia para o tribunal e o Learned Hand, esse juiz, então, tão famoso quanto, diz: então, Justice, né? Uma boa tarde e não se esqueça, faça a justiça. Ao que o juiz da Suprema Corte Americana, Holmes, então responde: meu amigo, o meu trabalho não é fazer a justiça. O meu trabalho é aplicar a Constituição. Aplicar a Constituição gera segurança e gera necessariamente coerência. Então, era isso. Eu agradeço a atenção e fico à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Realmente foi um apanhado bastante interessante, uma visão com teor mesmo de conclusão, e que inclusive casa com o próximo painel, né? Às 10h30, os nossos colegas que estarão aqui na mesa de debate vão justamente debater o consequencialismo e como isso tem afetado as decisões tributárias. Então, certamente muito oportunos aí os seus comentários. E vamos, então, sem delongas, chamar novamente o Bruno. Bruno, olá, agora eu te vejo, Bruno. Agora você me vê? Agora eu te vejo. Vamos lá, Bruno. Maravilha. Viu só? Tá todo mundo querendo tanto te ouvir que o sistema não estava nem deixando, mas agora vamos lá. Depois de você me apresentar 3 vezes, eu cheguei. Perdoe-me todos, bom dia a todos e a todas. Eu vou ser o máximo breve possível. Gostaria de ter falado depois da Ana Cláudia, porque eu vou falar de um tema que tem relação com a tese do século, mas eu acho que a gente está dentro do mesmo tema, então eu acho que a gente vai conseguir aproveitar bem aqui as minhas considerações rápidas, né? Eu vou falar um caso julgado já de uma tese filhote da tese do século, da exclusão do CMS da base de cálculo do PIS da COFINS, que é a exclusão da base de cálculo da CPRB. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou falar um pouquinho sobre as teses filhotes, como funcionam, por que surgiram e etc., onde vivem, como se alimentam. Vou falar da tese da exclusão do ICMS na base da CPRB, vou falar da decisão do Supremo e vou me propor a fazer 2 questões, né? Houve coerência decisória, que é o objeto do nosso congresso,
e quais os impactos dessa decisão para o futuro, seja para as outras filhotes, seja o que a gente pode esperar de uma coerência dessa decisão para outros temas, o que é preocupante, como a gente vai ver. Então, pessoal, o que são as teses filhotes, né? Na medida, com base na mesma fundamentação em que o Supremo entendeu que não cabe a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, surgiram outros entendimentos. Por coerência, então, o ICMS, que é o mesmo imposto que foi excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, pode ser excluído da base de cálculo de outros tributos sobre receita, né? Como é o caso da CPRB, como é o caso da contribuição da agroindústria, como é o caso do imposto de renda e a CSL, calculados com base no lucro presumido. Então, essa é uma primeira linha, né? É o mesmo imposto, tributos sobre a receita. Outra linha, né? Outros tributos, mas da base de cálculo do PIS da COFINS. Aqui inverte a ordem, né? Então, eu excluo o ISS, eu excluo a CPRB, eu excluo o PIS/COFINS da própria base, mais um filhote. E, por fim, a gente tem outros tributos da base de outros tributos da Receita, né? Então, o ISS da base de cálculo da CPRB, o ISS do IRPJ lucro presumido, o PIS/COFINS da CPRB e assim por diante. Então, essa era uma das grandes preocupações da tese do século, né? Como ela ia repercutir para os outros casos. Em relação ao filhote em questão, que é a CPRB, o que se argumenta, né? Argumenta-se basicamente o mesmo que na tese do século, né, no tema 69, eu tenho que excluir da CPRB o ICMS porque ele não compõe a receita, é um ingresso que não é definitivo no patrimônio do contribuinte, é o mesmo tributo que foi utilizado, que foi reconhecido como não passível de tributação pelo PIS e pela COFINS, né, e a mesma competência constitucional, né, a CPRB incide sobre a Receita, tem competência no artigo 195 da Constituição. E o que diz a Fazenda sobre isso? Antes, né, da definição da tese, que o ICMS integra, sim, o preço, né, o mesmo argumento que é usado no ICMS, e havia argumentos específicos. Quais seriam? A CPRB tem natureza de benefício fiscal, é um regime opcional, então o contribuinte não pode se aproveitar deste regime opcional, que lhe seja mais benéfico, e ao mesmo tempo tentar excluir itens da sua base de cálculo em desacordo com a legislação. Então, essa é a única diferença que se poderia considerar de uma tese para outra, é essa questão da opção e do regime ser um benefício, ser vantajoso, né? E o que disse o Supremo Tribunal Federal? Lamentavelmente, é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB. Temos aqui, então, uma grande quebra de coerência na minha visão, né? E a gente vai ver rapidamente quais são os fundamentos que foram utilizados. O ministro Marco Aurélio, o relator, aplicou a mesma tese do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. E ainda refutou os argumentos de que o regime seria opcional e seria benefício, né? O ministro Marco Aurélio, corretamente na minha visão, disse: o fato de ser um benefício não permite que haja tributação sobre algo que não está na competência constitucional. Se isso fosse possível, teríamos que interpretar a Constituição em função da lei, em ofensa à supremacia da Constituição. Então, naturalmente, haveria o mesmo entendimento e a legislação que fosse alterada para comportar a competência constitucional. Por outro lado, abriu divergência, ministro Alexandre de Moraes, acolhendo aquela tese inicial que eu falei, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes diz: não poderia a empresa aderir ao novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar das regras que não sejam dele aplicáveis. Algo parecido com o que a gente viu na jurisprudência de STJ em relação ao parcelamentos, né? Não cabe ao contribuinte escolher, tem que aderir integralmente às condições do parcelamento. Mas mesmo nesse caso, já houve entendimento no sentido de que condições inconstitucionais não deveriam ser consideradas, né? O ministro Alexandre de Moraes também diz que isso seria um benefício demasiado em relação ao benefício que já é concedido nos termos da lei, da CPRB, e que haveria uma grave violação ao artigo 155, na verdade 150, parágrafo 6º, que só prevê redução de base de cálculo
por meio de lei. Essa é a fundamentação do voto do ministro Alexandre. Depois tem uma declaração de voto do ministro Dias Toffoli, na linha do Alexandre de Moraes, e também fazendo referência a um outro precedente do ministro Gilmar Mendes, não em repercussão geral, dizendo que a autorização da exclusão resultaria num regime híbrido, né? Então, é aquilo que a lei prevê, mais alguns ajustes, né, por conta da decisão judicial, e que isso não seria possível. E ele cita alguns precedentes quanto à questão de ser opcional, referentes ao Simples Nacional. Recentemente, o Supremo julgou que, pelo fato do regime do Simples ser opcional e vantajoso, caberia ao contribuinte aderir integralmente às suas regras. Mas ali, no caso do Simples, houve duas decisões, uma relativa à aplicação de alíquota zero de PIS/COFINS no regime monofásico aos optantes para o Simples, se eles estiverem no meio da cadeia, não tem a previsão de isenção que tem para os demais contribuintes, e uma isenção de IPI, quer dizer, isenção. Né? Então, de fato, a lei ordinária previa a hipótese de benéfica do Simples Nacional, mas, ao mesmo tempo, não se tratava, ele tratava-se de isenção. Então, não se tratava de usurpação da competência tributária. Né? Então, a gente vê aqui uma preocupação do ministro Toffoli com a coerência, ele faz referência a um outro precedente do ministro Gilmar Mendes sobre o mesmo tema, e busca fundamentar nesses outros dois precedentes, que, na minha visão, não tem muita aplicação. Breves comentários, né, sobre essa decisão proferida pelo Supremo. Na minha visão, a gente viu vários filhotes, né, com variáveis possíveis em relação à aplicação da tese. Por exemplo, lucro presumido, ele não tem base na competência constitucional do artigo 195. Haveria como se afastar aquele entendimento por outras razões. Agora, a CPRB, na minha visão, era o melhor filhote. Era um bom filhote, era o mesmo imposto, o ICMS, sendo excluído de um tributo que incide com a mesma base constitucional do PIS/COFINS. Então, realmente, parece que houve aqui uma incoerência do Supremo. O professor Zilvetti falou no começo da exposição que a gente tinha que tirar as coisas ruins, parece que é papel, e ontem também nas mesas, na última mesa, foi discutido o papel da doutrina, né, de alertar para as decisões erradas do Supremo Tribunal Federal, e parece aqui que deveria haver o mesmo entendimento por coerência com aquele que foi adotado na exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Também é importante lembrar, tem uma contradição, né, porque o regime nessa decisão interna, o regime é opcional a partir de 2015, mas ele existe desde 2011, obrigatório para várias empresas, né? E, como eu já falei, né, o fato do regime ser opcional não implica autorizar a tributação de algo que não está na competência tributária. Não é porque o regime é opcional que direitos fundamentais do contribuinte devem ser usurpados. Né? Um regime como o Simples, um lucro presumido, jamais poderia prever tributação sem lei, jamais poderia prever tributação retroativa, jamais poderia prever tributação sobre não manifestações de capacidade contributiva, mesmo que opcionais. Então, a competência constitucional deve ser observada sempre, como colocado pelo ministro Marco Aurélio. Os precedentes referentes ao Simples, como eu disse, eles não envolvem competência constitucional. Ali se alegava ofensa à igualdade. Então, ao se manter a não isenção no caso do Simples, não se feriu nenhuma competência constitucional. Então, houve uma tentativa de coerência, mas que não se presta aqui no presente caso. Depois, essa questão do benefício fiscal também não é absoluta, porque esse regime é opcional, de verdade, mas é uma opção que é feita no começo do ano, e vale para todo o ano de forma irretratável. Então, a empresa toma a opção com base na projeção das receitas que ela vai ter, né? E essas receitas podem aumentar muito e esse regime se tornar mais caro do que o da folha, e ainda assim vai ser aplicável a tributação. Então, mesmo essa concepção de benefício fiscal, que não afastaria a questão da competência, é discutível, né?
E redução de base de cálculo colocada nos votos também não tem qualquer cabimento aqui, porque não estamos falando de redução de base de cálculo, e sim de definição da base, a partir da competência constitucional. Então, me parece equivocado invocar o artigo 150, parágrafo 6º. Por fim, aquelas duas perguntas que eu me propus a fazer. Houve coerência decisória com essa decisão? O STJ já havia se manifestado aplicando a tese do século para a CPRB, né? Nesse tema 994 que eu citei aqui. Então, não houve coerência com o entendimento do STJ a esse respeito. Ontem também já discutimos se o STF está ou não está vinculado ao que o STJ entende, principalmente quando estamos falando de competência constitucional, mas, então, essa questão aqui é relativa, mas é importante apontar que já havia repetitivo do STJ entendendo que deveria haver essa exclusão. Quanto à posição na tese do século, também não houve coerência, porque o fato de ser opcional ao regime não implica autorização para tributação daquilo que o próprio Supremo entendeu que não é receita. Podemos até questionar a primeira decisão do Supremo, mas uma vez definida na tese do século, deveria ser o mesmo entendimento aplicável aqui, né? E quanto aos fundamentos abordados, como eu já disse também, o Supremo procurou, pelo menos, ele não julgou esse entendimento dizendo que o ICMS é receita. Ele procurou outros fundamentos para tentar manter. Então, verifica-se aqui, pelo menos, uma pretensão dos ministros, na minha visão equivocada, mas de manter coerência com aquele entendimento do tema 69 de repercussão geral. Por fim, sinal amarelo, o que podemos esperar, né, desta decisão em relação às teses filhotes e em relação a outros temas? Sinal amarelo para as teses filhotes, né? Se num caso tão evidente como o presente, ele entendeu, não aplicou a tese do século, com mais razão ou mais alerta deveremos estar para outras teses filhotes. Então, aqui a ideia é atenção, cautela, porque verifica-se uma tendência do Supremo de não aplicar para todas as teses filhotes o mesmo entendimento. E uma coisa muito importante, que na minha visão também é uma mensagem, que conversa um pouco com a palestra do Bianco. Devemos guardar aqui coerência com essa decisão equivocada de que o fato de ser benéfico e opcional autoriza a usurpação de competência, a tributação de algo que não entra na competência tributária. Direitos fundamentais podem ser afastados apenas porque o regime é benéfico e opcional? De forma alguma. Então, fica o alerta aqui de que não deve haver coerência em relação a essa matéria, sob pena de violação de direitos constitucionais. Com essas considerações, espero ter atendido o tempo, agradeço a todos e renovo aqui a parabenização pelo evento e dizer que é uma satisfação estar com todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Vemos que realmente é bastante sensível a análise das decisões do Supremo, porque, de fato, são direitos fundamentais que devem ser sopesados, e acho que vai ser bastante interessante agora quem puder acompanhar o painel seguinte, que vai falar um pouco sobre justamente consequencialismo, né, e as decisões tributárias. Eu gostaria que o nosso tempo já encerrou, são 10h15, mas a organização nos concedeu alguns minutos adicionais, caso algum dos panelistas queira fazer algum comentário final. Eu não sei, acho que podemos, inclusive, pôr todos aqui na tela. E aí eu sei que o João já pediu a palavra. João, você quer fazer algum comentário final aqui? Eu também gostaria de, se possível, responder às provocações, se possível, em 1 minuto. Claro. Então vamos lá, João, depois a gente passa. Priscila, obrigado. Eu vou ser muito breve, eu vou fazer dois comentários rápidos. Primeiro comentário, Pedro, você sabe que eu tenho um grande medo, viu? Eu tenho medo de nós, jurássicos, estarmos pregando no deserto e não estarmos vendo a realidade. O meu medo é que nós estejamos sendo negacionistas, terraplanistas. O meu medo é que a realidade mudou.
a mudança de paradigma da teoria da fundamentação para a teoria da argumentação já existe, é real, é uma situação de fato que nós não podemos fazer nada contra, e estamos aqui reclamando e gritando e pregando no deserto, e a consequência disso é que nós vamos nos tornar como os dinossauros, ou vamos ser extintos, ou vamos nos tornar anacrônicos. Primeira observação. A segunda observação é a seguinte: eu queria fazer um comentário consequencialista sobre a decisão do Supremo na chamada tese do século. Eu vejo duas consequências aqui. Primeira consequência, como foi chamada a atenção ontem pelo professor Humberto Ávila, um incentivo ao governo à edição de medidas inconstitucionais, porque a consequência vai ser a arrecadação por 15 anos, até que o Supremo decida que a matéria é inconstitucional, e o governo se beneficiou da inconstitucionalidade da medida pelo prazo que correu cujos efeitos são ex nunc. Primeira vantagem, primeira consequência, vantagem para o governo arrecadador. Segunda vantagem, segundo beneficiário disso, os contribuintes que entraram com ações judiciais. Quer dizer, quem pagou errado não pagou e não tem devolução do dinheiro. Quem entrou com ação se beneficiou. Então, isso, segunda consequência, um incentivo à judicialização das questões tributárias e um abarrotamento do Poder Judiciário, mais uma vez. Era isso, Priscila, obrigado. Obrigada, João. Realmente você tocou num ponto bastante interessante. Acho que essas modulações do Supremo têm sido cada vez mais criativas, né? Vale aqui mencionar aquela tabela das modulações do caso de software de ICMS, que o tema era ICMS, eles julgaram ISS também, enfim, ficou um pouco confuso, mas isso realmente vai um pouco contra aí todo esse discurso de um judiciário abarrotado e extremamente judicializado, as relações fisco-contribuinte judicializadas. Eu vou passar a palavra para o Fernando, que também pediu aqui um tempo para um comentário final. Então, eu queria começar com a minha apreensão em relação a um comportamento binário que a gente tem quando houve uma crítica doutrinária, que você rapidamente se coloca no time do Bianco ou no time do Zilvetti. Eu não me considero fora do time do Bianco, eu sempre estive junto com o Bianco, há mais de 20 anos, ou 30 anos que a gente discute, e a gente não está em times separados, a gente não está em times justnaturalista contra os positivistas. Esse comportamento binário não é positivo para o avanço das questões. A crítica em relação ao que a gente está tratando por coerência, muito bem explicado pelo Adami, é que a gente às vezes acha que coerente é sempre julgar do mesmo jeito. Isso não é coerência. A coerência é julgar do mesmo jeito as questões iguais, ou que tenham pontos de toque muito semelhantes. E o Bruno trouxe muito bem esse problema com a CPRB. Então, esse é um caso de incoerência. Mas existem incoerências do sistema que demandam um comportamento coerente da Corte Constitucional, guardiã da Constituição. Então, se ela é guardiã da Constituição, ela pode se valer de alguns argumentos consequencialistas sem quebra na coerência. Então, veja, eu concordo e compactuo com a visão de que você não pode ser coerentemente errado. A Corte Constitucional não pode ser coerentemente errada. Mas ela pode ser coerente e tomar alguns argumentos consequencialistas, como o próprio Humberto Ávila reconheceu na questão de efeitos prospectivos, no caso da Corte Constitucional Alemã, em relação ao imposto de renda dos casais. Você ganha, mas não leva.
Foi um efeito dessa decisão muito criticado na Alemanha. Agora, dizer, não, na Alemanha pode, mas no Brasil não pode, não vejo isso. Eu não vejo isso. Agora, eu não defendo isso. Eu não defendo o fim do consequencialismo. Eu não defendo que essa ideia também, estão matando o direito. Ninguém está matando o direito. O direito não morre, gente. Parem com isso. Estão acabando com o direito tributário. O Chuchueri falou isso numa mesa. Não. Está acabando com a legalidade. Não, calma, gente. Devagar. A Corte Constitucional, sim, ela tem posicionamentos incoerentes, e esses posicionamentos incoerentes, como está clara na questão da CPRP, não são a maioria entre as decisões do Corte Constitucional. É isso que precisa ter em mente. E a Corte Constitucional tem, sim, se pautado pela coerência nos últimos 30 anos da Constituição de 88. É preciso que a gente veja isso, porque senão a gente vai simplesmente jogar por terra tudo em nome de estamos pregando no deserto. Não, Bianca, você não está pregando, você não é Jurássico, você é o jovem, você é o cara do PDT. Mas, entenda disso, tá? Um abraço. Obrigada, Fernando. Mas aqui um minutinho, a gente queria ficar falando muito tempo aqui ainda. Ana, vamos lá. Ana também quer fazer considerações finais. Bem rapidinho, é só nessa linha do que o Bianco falou, da questão da coerência. Uma das coisas que o Supremo tem sido coerente, eu diria até infelizmente, é a questão do impacto na receita pública, ou seja, o impacto na receita pública, cujo número não necessariamente é um número que a gente consiga entender, ou auditar, ou confirmar, né, tem sido fundamental aí para uma série de julgamentos, especialmente nessa questão da modulação. Então, bastante me preocupa o Supremo Tribunal Federal virar o Supremo Tribunal das Finanças aí, dos estados, municípios e da União, porque, na verdade, se eu recebi algo que eu não deveria ter recebido, isso, na verdade, deveria ser devidamente devolvido, ainda que se criassem regras para devolver em etapas, mas levar isso em conta para a decisão de mérito, muito me preocupa. Obrigada. Obrigada, Ana. E aí, esse seu comentário já nos deixa saudosos do ministro Marco Aurélio Mello, que, infelizmente, acho que é o único que ainda vai com bastante ênfase nessa linha de que o que é inconstitucional sempre foi, e não temos que falar em modulação. Pedro, palavras finais. Eu vou usar menos de um minuto, se você que a gente está, e eu vou citar um poeta gaúcho para responder ao meu querido amigo João Bianco, que a gente está pregando no deserto, Bianco, né? Parece que a realidade vai tomar conta da gente e a gente precisa necessariamente, veja que diferente, nós precisamos nos adequar à realidade, né? E não a realidade precisa se adequar ao ordenamento constitucional. Veja, aí eu não sei se eu concordo. Então, mesmo sendo um pregador do deserto sozinho, eu vou citar, então, o Mário Quintana, que é talvez um dos maiores poetas gaúchos, e ele tem um poeminha pequenininho, chamado Das Utopias, e diz o seguinte: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a presença distante das estrelas. A gente tem que pregar no deserto, olhando para a Constituição como a nossa estrela que ilumina todos os nossos caminhos. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Muito bom. E que os ministros sigam essa mesma linha, né? Vamos olhar para a Constituição, porque, afinal, somos guardiões da Constituição e não das finanças públicas, como a Ana colocou. Bom, eu passarinho, né, Pedro? Eu agradeço imensamente a todos aqui, nossos panelistas. Realmente, as apresentações foram excelentes, os debates, as interlocuções entre as apresentações, e, de novo, muito obrigada ao IBDT, à JUF, à JUFESP, Departamento da Faculdade de Direito da USP, pelo convite, parabéns pela organização. Certamente esse congresso é brilhante por conta aí da coordenação do professor Ricardo Maris, do doutor Rodrigo Silveira, com o apoio do professor José Maria e da Marta Toribio Leão. E bom dia a todas e a todos, obrigada por terem nos acompanhado, ainda que
com uns minutinhos a mais aqui do tempo regulamentar, e temos todo o tempo aqui, 5 minutinhos para um café, aguardando ansiosamente o próximo painel que se inicia em breve. Obrigada, bom dia e bom dia a todos. Bom dia.